E o Tribunal de Contas do Estado proibiu que o governo faça novos saques do Fundo Previdenciário. O governo tem usado esses saques, esse dinheiro, para pagar os aposentados e pensionistas. Além de proibir os novos saques, o TCE também determinou o ressarcimento de valores sacados num prazo de 30 dias, especificamente aquele valor de 28 milhões que foi sacado a última vez aí pelo governo alguns dias atrás. Eu converso aqui com Ricardo César Coelho dos Santos, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas, lá no Tribunal de Contas do Estado. Bom dia, procurador, bem-vindo ao Bom Dia RN. Na verdade, o TCE se posiciona para explicar até uma dúvida que a gente tinha aqui, porque já havia um posicionamento do Ministério Público, se não me engano, do próprio TCE, de que o governo do Estado não deveria mais fazer saques do Fundo Previdenciário. Aí o governo chegou lá com a Assembleia Legislativa, aprovaram a lei, pá, sacaram de novo 28 milhões. Está errado do mesmo jeito? A situação continua irregular da mesma forma? Bem, nós entendemos que sim. Já desde 2015 que o Tribunal de Contas proibiu esses saques e depois foram divulgadas, promulgadas leis complementares que permitiram que novos saques fossem feitos. E todas essas leis, na nossa opinião, são inconstitucionais e não poderiam autorizar essa liberação de recursos do fundo que deveria ser pago, deveria ser destinado ao pagamento da Previdência dos servidores do Estado. Mudar o texto das leis ou mudar os argumentos não legaliza o procedimento. Não, de forma nenhuma. A gente entende que lá no artigo 40 da Constituição Federal, ela diz que o regime de previdência dos servidores públicos, todas as medidas que você for tomar em relação a ele, tem que preservar o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. Em outras palavras, elas não podem desequilibrar o sistema, tornando insolvente, sem dinheiro para pagar as pessoas. Então, no momento que a gente tinha dois fundos aqui no Estado, lá em 2005, que foram criados, um com dinheiro suficiente para pagar no futuro as pessoas e outro que tinha um déficit, e no momento que você unifica, como foi feito lá atrás, e permite esses saques que vêm acontecendo, você está desequilibrando o sistema. Em pouco tempo, e nós estamos falando não do período de hoje, mas estamos falando daqui a em 2030, 2040, 2050, as pessoas que forem se aposentar daqui a alguns anos, as pessoas, por exemplo, que entraram na minha época no serviço público, elas, a continuar a situação atual, elas não terão dinheiro para se aposentar. Elas até teriam se os fundos separados tivessem sido mantidos assim. Porém, o que aconteceu foi uma unificação que, para tentar resolver o problema atual, vai causar um grande problema no futuro. A unificação por si só já foi irregular? Dá para dizer isso? Nós acreditamos que sim, porque nós tínhamos um sistema, como eu falei, uma parte dele equilibrada e uma outra nem tanto. E no momento que você unifica, você desequilibra tudo. Então, hoje a situação é grave, não só para os servidores aposentados atuais, como também nós tivemos a causa de um grande problema para o futuro. Então, essa decisão do Tribunal de Contas de ontem e a nossa atuação nesse processo do Ministério Público de Contas, que não começou na minha gestão, começou na gestão anterior do Dr. Luciano, essa atuação ela visa a preservar o dinheiro que vai pagar as aposentadorias e pensões dos servidores, não de hoje, nem tanto de hoje, mas de amanhã. Porque lá em 2030, em 2040, esse dinheiro tem tudo para faltar. Eu queria, inclusive, resgatar algo que o senhor disse ainda há pouco, que você tem que preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do dinheiro da previdência dos servidores. Então, de maneira nenhuma, se um Estado que já está com contas desequilibradas, que não consegue pagar a folha de pagamento, não pode provocar o desequilíbrio lá. Não tem dinheiro para recompor ainda, não poderia nunca ter mexido com esse dinheiro da Previdência, em outras palavras. Exatamente. A gente sabe da dificuldade que o Estado está passando, a gente é sensível a essa situação. Agora, a gente tem que também obedecer o que diz a lei. E lá na Constituição Federal tem essa disposição que eu falei para você, que diz que tem que preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. E também nós entendemos que esses saques, da forma que são feitos, eles têm a aparência de empréstimos do IPERN, do Fundo Previdenciário, ao governo do Estado. E isso é vedado, isso é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e também pela Lei 9.717, que é uma lei nacional que se aplica aos estados e municípios, que é uma lei federal que cuida da Previdência. Então, por essas duas leis, a gente entende que esses saques não são possíveis.
Agora, tem um detalhe interessante também que você deve lembrar. Vamos retomar aqui essa história dos saques do Fundo Previdenciário. Isso começou, se não me engano, no final de 2015. Né? Isso começou ainda na gestão anterior. E aí foram feitos vários saques. Início de 2015. Início de 2015, isso, bem corrigido. Início de 2015. Foram sendo feitos vários saques. O Fundo Previdenciário, se não me falha a memória, isso pode me ajudar também aqui, por favor, tinha algo em torno de 900 milhões, quase um bilhão de reais. Quase 1 bilhão de reais. Foram sendo feitos vários saques e hoje tem algo em torno de 300 milhões, mais ou menos, no Fundo Previdenciário. Mais ou menos, após esse último saque da semana passada, ele tem cerca de 320 milhões de reais. 320 milhões. Olha, de quase 1 bilhão já caiu aí para 320 bilhões. 320 milhões, aliás. De quase 1 bilhão caiu para 320 milhões. O governo do Estado tinha, nesses primeiros momentos dos saques, dito, olha, a gente vai pagar aí até 2018. No último saque da semana passada, quando o governo pegou lá 28 milhões, ele disse que ia ficar para 2020 para devolver esse dinheiro. Só que o TCE chegou e disse, não, tem que devolver mais rápido, 30 dias, os 28 milhões. Exatamente. Nessa questão dos 30 dias, a gente tem que dizer que ela se refere ao saque, o último que foi feito, de 28 milhões de reais. Então, o Tribunal de Contas entendeu que esse saque, mais especificamente, até porque ele já decorre de uma série de descumprimento de decisões anteriores do Tribunal de Contas, esse, especificamente da semana passada, tem que ser devolvido ao Fundo Previdenciário, que o nome aqui é FUNFIRN, é o nome técnico dele, é a sigla. Então, ele tem que ser devolvido esse valor no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Agora, o governo, como o senhor até explicou para a gente, tem repetidamente ignorado, junto com a Assembleia, decisões do Tribunal de Contas do Estado. Vai lá, promulga uma nova lei, muda o texto, muda o argumento e vai e tira dinheiro de novo lá do Fundo Previdenciário. O governo não pode ser responsabilizado de alguma forma por esses descumprimentos sucessivos, já da orientação do Ministério Público de Contas, determinações do Tribunal? Bem, nós entendemos que sim. A decisão de ontem, é bom que se diga, ela é uma decisão cautelar, que a gente chama. Ela não está julgando o processo inteiro. Isso vai ser feito mais à frente. A decisão de ontem foi uma decisão tomada de forma mais rápida para visar justamente barrar o saque que está acontecendo e que pode vir a acontecer ainda, né, no futuro. Porque é bom que se diga, existe um dinheiro que está aplicado, esses 320 milhões eles não foram sacados porque eles estão aplicados. E à medida que as aplicações vão acabando, porque algumas têm prazo certo, esse dinheiro há um risco gravíssimo de que esse dinheiro saia. À medida que a aplicação for terminando, o dinheiro vai ser sacado. Então, novas leis complementares podem vir e sobre o que você perguntou no início, a gente ainda vai se manifestar por meio de parecer, né? Nós vamos dar a nossa opinião final no processo e o Tribunal de Contas ainda vai julgar tudo o que foi feito nesse fundo, porque o processo por inteiro, o mérito, como a gente chama em direito, ainda vai ser julgado. E é bem possível que isso tudo seja considerado irregular. Que aí, talvez, pessoalmente, o governador chegasse a ser responsabilizado? Isso acontece em alguns momentos? Bem, assim, no Tribunal de Contas, muitas vezes há a condenação do gestor, né, no caso. Não é apenas o governador do Estado que está no processo, há outras pessoas também. Do executivo. Exatamente. Então, há a possibilidade de aplicação de multa a eles. E também a determinação de devolução desses valores, no caso do orçamento do Estado, para recompor o fundo. Mas tudo isso ainda vai ser decidido de forma final no julgamento do mérito do processo, que por enquanto ainda não aconteceu. E tem prazo para o julgamento do mérito desse processo? Bem, assim, o processo já está bastante avançado. A gente até estava pensando que ele já poderia ser concluído quando surgiram esses novos saques. Então, isso vai atrasar um pouco o seu término. Mas a gente acredita que o processo assim, já está maduro, como se diz em direito, ele já está pronto praticamente para ser levado a julgamento. E a gente espera que seja em breve. Talvez ainda esse ano? Quem sabe, a gente espera que sim. Ricardo César Coelho dos Santos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado pela gentileza do senhor de nos atender no feriado. Bom feriado, bom dia. Obrigado.